Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, obreiras, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nossa classe, com nossa meditação. E a cada domingo leemos ou meditamos em 5 versículos desta epístola de João. Já meditamos todo ele primeiro capítulo, já meditamos ele segundo, ele terceiro, e agora estamos finalizando ele quarto capítulo. Hoje vamos a ler, vamos meditar dele versículo 16, dele quarto capítulo, dele versículo 16 hasta ele versículo 20. Pero antes de pensarmos a meditar, a ler, alimentar nossa vida espiritual, vamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, que conduzca esta classe, que abra nosso entendimento, que você pueda entender tudo o que vai ser dito através do Espírito Santo e nunca jamais através de ideias ou pensamentos humanos. Vamos primeiro a ser a oração. Nosso Deus e nosso Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, nós outros lhe agradecemos uma vez mais pela oportunidade de estarmos meditando em Tu palavra, de podermos nos alimentar da comida sana, que não há, Espírito Santo, desequilíbrio, porque Tu comida, Tu alimento, Tu palavra, atraído a uno, ele equilíbrio, ele fortalecimento, e por que não dizer a verdadeira intimidade entre uno e ele, Senhor. Espírito Santo, que ele, Senhor, venga arrancar e quitar todos os males, tudo que pueda impedir que este obreiro, que esta obreira, que este colaborador, CPO, que esse discípulo pueda entender, porque quando entendemos a palavra, é porque foi revelada por ele Espírito Santo. E quando é revelada a uno, a vida de uno não siga igual. Porque quando tu palavra foi revelada a Abraão, a Jacó, a Israel e a todos os heróis de la fé, quando a palavra é revelada, a vida, meu Padre, não sigue igual. Espírito Santo, tome a direção de tudo que será dito, nos hace nos olvidarmos de lo que queremos falar e nos hace se acordar de tudo que tu queres que seja dito. Em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Como todos os domingos, toda classe tem um tema. E o tema desta classe deste domingo, ponga aí em pantalla para que você possa acompanhar. Aí está o tema. E nel amor não há temor. Quando hablamos desse temor e nel amor, porque o amor é o Senhor Jesus, não há temor. Esse temor significa medo. Aquele que ama de verdade, ele não tem medo de sacrificar, ele não tem medo de entregar-se 100% a Deus no altar, para servir a Deus, porque quando há medo, é porque há dúvida, e por detrás da dúvida, não há uma intimidade, uma comunhão de uno com Deus. Por isso que este tema que está aí para que você possa acompanhar. E nele amor não há medo, não há medo. Ou seja, quem está nele Senhor Jesus não está com medo da morte. Não tem medo de lo que está sucedendo em todo ele planeta, porque a profecia está se cumprindo. Jesus digo que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Estes muitos são aqueles que de verdade não há alimentado sua vida espiritual dia tras dia, porque ele fim está por chegar. Mire o que está escrito em 1 de João, capítulo 4,
versículo 16. Mire o que Juan está dizendo. E nós outros hemos chegado a conhecer e hemos creído o amor que Deus tem para nós outros. Mire que ele está falando de uma experiência personal. Não foi a alguém que ele disse, que ele escutou de outra pessoa, mas de algo personal. E nós outros, falando de ele e de los discípulos, hemos chegado a conhecer e hemos creído o amor que Deus tem para nós outros. Deus é amor. Deus não é ódio, não é confusão, não é rebelião. Deus é amor, ou seja, não é um amor carnal, um amor emotivo, mas um amor espiritual, como eu já expliquei em outras classes, que eu amo minha esposa, amo minha mamã, minha família, mas o amor verdadeiro que eu tenho, a quem me aferro, é ele Senhor Jesus. Quantos que por ser casado, e um deles dois abandonam a fé, e o outro habla, não, eu vou com meu marido, eu vou com minha esposa, eu vou com minha mamã, eu vou com meu filho, porque este amor não está de verdade nele Senhor Jesus. Minha esposa não pode estorbar minha relação com Deus. Eu não posso estorbar a relação de ella com Deus. Minha mamã tampouco pode estorbar minha relação com Deus, porque ele, Senhor Jesus, é meu primeiro amor. É aquele que garante minha vida eterna. Por isso que Juan diz, Deus é amor. E ele que permanece. Mire que Juan siga insistindo em isso. E ele que permanece em amor, permanece em Deus, e Deus permanece em ele. Como que podemos, pastor Jorge, permanecer nele amor? Quando nós outros estamos cuidando de nossa vida espiritual. Porque amor significa dar. Quando a pessoa está neste amor espiritual de dar, ele não está preocupado em sacar ventajas. Eu vou fazer isso para sacar esta ventaja personal. No, o verdadeiro servo, ele quer que se saque ventaja de ele. Ele quer que de ele se saque, porque ele quer dar. E ele próprio Senhor prometeu que todo aquele que dar, ele recebe. Porque aquele que verdadeiramente ama, ele colabora cansado. Aquele que verdadeiro ama a seu Senhor, por mais tribulações, por mais lutas que estão passando, não deixam de colaborar, não deixam de ajudar a los afligidos e desesperados. Esses são os servos mais honrados, porque não estão contentos só quando as coisas estão de acordo com o que uno gusta, mas aun quando está enfrentando lutas, este servo está ali servindo, dando o melhor para seu Senhor. Quem recebeu essa revelação em Deus, agora pode saber com certeza que Deus lhe ama, que Ele é amor, que Ele amou em sua mais hermosa representação. Pero para conhecer o amor, deves deixar de lado toda ideia preconcebida acerca do amor. Ou seja, todas as pessoas que tiveram esta revelação, este verdadeiro encontro com Deus, não coloca nada humano, nada sentimental, nada de emoção em sua relação com Deus, nada, porque quando ele, Senhor Jesus, estuvo aqui sacrificando a vida por nós outros, ele disse a seu Padre, Padre, se és possível, passa de mim esta copa. Mas não era porque Jesus queria dar-se passo atrás.
Não era porque Jesus queria desistir de la missão ou afrouxou em la hora de la missão. Não, senhor, não, senhora. Mas ele estava preocupado em não cumprir la missão. Mas ele deixou claro para seu padre que não seja hecha, Padre, minha vontade, mas que seja hecha tu vontade. Mire o amor de Jesus, preocupado em fazer as coisas corretas, em cumprir a missão por amor a nós outros, por amor a nossa alma. E ele deixou claro que não seja hecha minha vontade, mas que seja hecha tu vontade, porque Jesus sabia, ao momento que ele agarrasse aquela cruz, ele estaria levando nossas maldições, nossos pecados, nossos erros, e aquele momento de la prisão hasta el Calvário aconteceria uma separação, porque se converteu em maldição por causa de nossos pecados, mas o amor de Jesus prevaleceu, permaneceu, e por isso que eu e os terdes estamos aqui, por causa deste verdadeiro amor, de sacrifício dele, Senhor Jesus, por nós outros. Não pode ir com tus próprios conceitos, não podemos dizer, não, eu vou servir, eu amo a Deus a minha maneira. Já escutou isso? Eu amo a Deus de minha maneira, a minha maneira, e por isso o inferno está lleno dessas pessoas que amam a Deus a sua maneira. Não amamos a Deus a nossa maneira ou como queremos servir, mas servimos e amamos a Deus de acordo a sua palavra. Ele mesmo disse que aquele que o ama guarda suas palavras. Aquele que o ama se entrega em corpo, alma e espírito, e nunca a seu conceito, nunca a sua maneira. Necessitas de la graça divina para descobri-lo. Esta graça divina significa la misericórdia. Sabe por quê, obreiros, discípulos, CPOs? Sabe por que nós outros encontramos a Deus? Não porque merecemos, mas por causa de la misericórdia. Se não fuera a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Você tampouco. Se não fuera por la misericórdia de Deus, crê você que estaríamos aqui servindo a Ele, porque não somos perfeitos, não somos capazes, mas la misericórdia nos alcançou. Por quê? Porque ele viu la sede, la hambre, ele desejo de conhecê-lo, e ele permitiu que eu o conosca e ele me conosce. Aí habla mais, e ao ter essa experiência com o amor de Deus, nós outros permanecemos em Ele e seremos uno com Ele. Quando uno tem esta experiência com Deus, uno permanece na fé, permanece nele temor, permanece alejando-se de la imundícia e de todo que pueda apagar ele verdadeiro amor, porque quantos que já perderam ele primeiro amor, estão vendo sua vida espiritual hundindo-se, e não buscam ajuda, e não buscam uma orientação, porque ele próprio, diabo, ele coloca medo, ele coloca adentro de se você buscar ajuda, eles poderão interpretar mal o que tu vais falar, eles poderão isso, eles poderão... O diabo não deixa entender que buscar ajuda nunca foi um problema, que ser tentado, eu sou tentado, eu sofro tentação, todos sofrem tentação. Ele problema não é sofrer tentação, ele pecado não é sofrer tentação, ele pecado é cair em tentação.
E o diabo não quer que uno busque ajuda, porque ele sabe que aquela pessoa poderá ser sanada, poderá recuperar-se, e será para ele um soldado mais sano, forte, que entrará no inferno e sacará a pessoa da escravidão. O que ele quer é que uno esteja servindo, entre comillas, ou a sua maneira. Aí Juan habla assim: e esto se aperfeiçoa el amor em nós outros, para que tenhamos confiança e no dia dele juízo. O diabo não quer que uno esteja seguro que será salvo. O diabo quer que uno não esteja seguro. E por que uno não está seguro? Porque alguma coisa acusa sua consciência. Quem és uno quando está solo? Porque quando estamos solo, nós outros revelamos realmente o que somos. Ante as pessoas, vivimos bem. A los olhos de todos, está tudo bem. Mas quando estamos solo, em um celular, em uma computadora, e na internet, que uno é quando uno está solo? Quando uno está solo, uno realmente mostra quem uno é. Por isso que ele abre: em isto se aperfeiçoa el amor em nós outros, para que tenhamos confiança em ele dia dele juízo. Ele dia dele juízo para todos acontecerá. Todos terão que um dia estar ante Deus prestando conta de seus hechos, buenos ou malos, de suas decisões, buenas ou malas. Todos, agora, aquele que tem confiança é aquele que está sempre avivando sua vida espiritual. É aquele que não deixa a chama se apagar. Está todo dia colocando a lenha para que o fogo permaneça encendido. Pois, como ele é, assim somos também nós outros em este mundo. Ou seja, nós outros mostramos para o mundo que realmente o Senhor Jesus, ele está em nós outros, por causa dele bom perfume. Se acorda que hablamos ayer sobre isso? Porque quando uno é este bom perfume, ou ela está exalando, não exalando este bom perfume, todos percebem algo diferente em uno. Não é que uno é chamado de crente, não. Não é por a roupa, por a aparência, não, mas por as atitudes, comportamento diferenciado que mostra que uno serve a Deus. Porque há muitos que a aparência é de Deus, mas as atitudes ha mostrado um mau olor, um olor de morte, um olor que mostra que essa pessoa não tem ele perfume de Cristo. Mire a explicação. Quem de hecho ama ao Altíssimo é inspirado a ter temor e respeito por ele, e não medo. Quando a pessoa de verdade ama ao Senhor Jesus, ela não tem medo de Jesus, ela tem temor. O que é temor? Temor é respeito. Temor é quando estamos solos e sabemos, se eu miro algo aqui nele celular inadequado, algo que não puedo ver, algo que é feio, eu não vou ver, porque estou solo, porque eu sei que espiritualmente Deus está vendo, e o diabo também está vendo. Então, quando uno tem temor, uno é uno aonde estiver, ou solo, ou acompanhado, ou em qualquer parte, uno sabe que tem que ter temor. Pensa antes de falar, pensa antes de fazer determinados comentários, pensa por causa de quê? Dele temor,
quem tem nele temor, e aqui na internet é dado uma sugerência, não está amarrado. Uno detém, uno borra, porque uno não quer aquilo, porque sabe, a vida suja, quando uno vai entrando em la vida suja, uno vai entrando, quando uno se dá conta, já não há mais como regressar, uno se perde e é complicado. Mas quando há temor e há respeito às coisas de Deus, as coisas espirituais, esse temor nos conserva alejado do abismo, nos conserva alejado das trampas, nos conserva alejado da contaminação dos olhos, da contaminação espiritual. O Hijo de Deus, por ser participante de seu Espírito, traz dentro de si ele perdão, a justificação divina. Ou seja, quando nós outros estamos nele temor, ele próprio Espírito Santo, ele se encarga de justificar divinamente a quem estamos seguindo, não há dúvida. Porque um verdadeiro servo, ele não perde ele prazer de servir, é ao contrário. Cada dia que passa, a gana, ele prazer, a alegria de servir cresce mais e mais. Por isso, não vive angustiado, nem apreensivo por ele juízo dele, Senhor. Ele, verdadeiro servo, não está preocupado, não está com medo dele dia del arrebato, ou dele dia de la muerte, porque ele está seguro que quando morre, ou quando venir a morrer, ou se aconteça ele arrebato, ele sabe que sua alma irá para um lugar de descanso, porque em vida tinham na comunhão com Deus, em vida vivia em comunhão com Deus, porque uma pessoa me perguntou, pastor, qual é a clave? Qual é o secreto para viver a eternidade com ele, Senhor Jesus? E eu digo, é fácil, é uma clave muito fácil. Você quer viver a eternidade com ele, Senhor Jesus? Sim, é o que eu mais quero. Viva em vida com ele, Senhor Jesus. Se eu quero viver a eternidade com ele, eu tenho que viver em vida com ele. Coloque aí a outra placa, por favor. Versículo 18, já estamos por terminar. Então, mire o que Juan habla agora. E nele amor não há temor. Este temor aí é medo. Porque quem ama não tem medo. Imagina você se eu for a me casar com medo. Se minha esposa casasse comigo com medo. Será que estará tudo bem? Será que este homem me vai amar? Já vamos para quase 30 anos. São 27 anos de matrimônio e 29 anos de noviazgo. São quase 30 anos que vivemos, quase 30 anos que nos conhecemos, e nunca houve dúvida que nossa união ia sair bem. Por quê? Porque há amor. Quando há amor, não há medo. Quando há amor, há uma entrega, 100% da parte de cada um. Eu me entrego 100% para Cristo. Cristo se entrega 100% a uno, através do Espírito Santo. E nele amor não há medo, ou como está escrito aí, temor, que é medo. Sino ele perfeito amor, echa afuera ele temor, ou seja, echa afuera ele medo. Eu dizia para uma pessoa, não é pecado ter medo, não é pecado ter inquietude ou uma dúvida, porque há gente que pensa assim, um é bautizado com o Espírito Santo, nunca mais terá medo, nunca mais terá inquietude, nunca mais terá dúvida. Uma coisa é venir ele medo, outra coisa é venir ele medo, e outra coisa é você deixar ele medo lhe dominar. Quando Davi foi pelear com ele gigante, não creia você que tinha medo ali, mas ele
não se deixava dominar por ele mesmo. La dúvida vem, pero não domina. Há momentos tristes em nossas vidas, mas a tristeza não me domina. Há momentos de decepções, é verdade. Há momentos que esmorecemos, mas não nos deixamos dominar. Dele contrário, tudo que vem, nós outros dominamos por obras do Espírito Santo. Porque ele perfeito amor echa fora ele medo. Porque ele medo involucra, mira aí, castigo. Esse castigo aí é tormento. Quando a pessoa é dominada por ele medo, ela vive atormentada. Mas quando Édia está avivado com ele Espírito Santo, Édia não é atormentada. É Édia que atormenta ao diabo. É Édia que atormenta as tinieblas. As tinieblas não têm poder para atormentar-nos, porque o que está dentro de nós outros é mais grande que as tinieblas. E ele que teme, ou ele que tem medo, não é hecho perfeito e nele amor. Ou seja, se algo está lhe dominando, se algo está tendo poder de lhe dominar, necessita dele bautismo com ele Espírito Santo. Em alguns casos, necessita de liberação para que suceda ele bautismo com ele Espírito Santo. A maior preocupação do diabo é que as pessoas se convertam hijas de Deus, hijos de Deus. É que as pessoas se convertam bautizadas no Espírito Santo. Ele bautizado com ele Espírito Santo é forte. Ele bautizado com ele Espírito Santo não tem dificuldade em obedecer. Ele bautizado com ele Espírito Santo, ele tem que estar sempre disposto a pagar um preço. Tenho que falar a verdade, e falando a verdade, sucederá essa situação. Eu vou falar a verdade. Porque eu não quero ser hijo del diabo, porque a mentira converte uno hijo del diabo. Aí diz assim a explicação: este castigo ou esse tormento só lo sente aquele que não obedece a palavra, ou seja, a palavra de Deus, pois sua alma é consciente de seu destino eterno. Quando a pessoa está bautizada nele Espírito Santo, ele próprio amor está dentro de Édia. E Édia lança fora, echa fora toda classe de medo, toda classe de inquietude, o que passará amanhã, que sucederá amanhã. É como digo Abraão, Deus proverá para si. Se ele está mandando de eu a ser isso, se ele digo para ser isso, Deus proverá. Não há preocupação com ele dia de manhã, não há preocupação com a eternidade, porque a Deus pertence. Versículo 19, Juan insiste, vê que ele está insistindo em fazer as pessoas entender que devemos estar nele amor, ou melhor dito, nele primeiro amor. Nós outros amamos, porque ele nos amou primeiro. Porque amo a Deus, porque ele nos amou primeiro. E qual foi a prova de seu verdadeiro amor? Ele Calvário. Foi nele Calvário. Adi nele Calvário, ele deixou claro seu verdadeiro amor. Alguém mais morreu, sacrificou a vida por nós outros? Nada. Por isso que não podemos colocar coisas nem pessoas por em cima de Deus, porque ele sempre foi e sempre será ele primeiro amor, aquele que mostrou seu amor por nós outros. E nós outros, com nossas atitudes, decisões, mostramos.
se Ele é o mais importante, se Ele é Ele primeiro em nossas vidas. Quantos que han cambiado Ele, Senhor Jesus, por uma novia, por um novio? Quantos que han cambiado Ele, Senhor Jesus, por um desejo sexual, por uma aventura, por ele adultério e por tantas coisas imundas, e depois não se dá conta que não valeu a pena, porque só Ele é responsável de nos dar Ele prazer por la vida. Aí está a explicação. O amor provém de Deus, e Ele é a fuente de esse amor. O amor não provém de la religião, de los hombres, de las doutrinas. O amor provém de Deus, razão por la qual somos amados, vivimos sem temor, ou seja, sem medo, confiados e entregados a Ele por completo. Ou seja, nossa vida é uma prova que Ele nos ama, que vivimos sem medo, quer dizer, temor, que vivimos confiados e entregados a Ele por completo. Não é uma entrega, não foi uma entrega qualquer, foi uma entrega total, porque aqueles que de verdade se entregam totalmente, eles não vão lejos. Ah, fulano foi muito lejos. Não. Fulano vai hasta ele fim. Quantos que você conhece que eu conosco, que foram muito lejos, avançaram muito, mas chegaram a um ponto e desistiram, e se perderam, e estão perdidos. Quando hablo assim, não é criticando, não é señalando, não, é com temor, porque se eu não me cuido, se você não se cuida, vamos muito lejos, mas não chegaremos hasta ele fim. E é isso que Deus quer, que cheguemos hasta ele fim. Para finalizar, capítulo 4, versículo 20, se alguno disse, mire que Juan está falando, se alguno disse, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, és um mentiroso, porque como que eu posso amar a Deus e ter ódio de outra pessoa, ou guardar ressentimento de outra pessoa, que tem ele verdadeiro amor adentro de si, perdona, libera perdão. E se a pessoa não aceita, me desculpa, ou não quer dizer que aceita, ele perdoa. Problema de ele. Problema de ele. Eu já vi caso de e pedi perdão a que estava com a razão. Foi adiado, me desculpe por tudo que passou. Ah, eu não perdono, eu não sei o que, e não sei o que. E diz, bueno, minha parte foi hecha. Minha parte foi hecha. E muitas vezes nem necessita você ir a outra pessoa para pedir perdão. Apenas em seu coração, ante Deus, você libera ele perdão. Porque ele diz, porque ele que não ama a seu irmão, a quem ha visto, não pode amar a Deus a quem não ha visto. Se eu não consigo amar ou ter uma boa relação com quem estou vendo, como vou poder ter uma boa relação com quem eu não vejo? Porque Jesus é invisível, é um espírito. Você não o pode ver. Se você não logra amar quem está vendo, como que você vai amar a quem você não está vendo? Primeiro, a relação começa com Deus. E quando temos uma boa relação com Deus, logramos entender uma boa relação com os demais. Como eu falei domingo passado, há pessoas que há facilidade de você ter uma relação com ela. Há outras que são mais difíceis, mas conseguimos, porque o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos dá a direção para viver bem com quem é fácil de se relacionar e viver bem com quem não é fácil de relacionar. Porque diz assim, ele é interessante
que primeiro devamos amar aquele que não vemos, para que podamos amar a lo que é invisível. É verdade, aí está a explicação. Primeiro temos que amar aquele que não vemos. Se eu consigo amar e ter um bom relacionamento com aquele que não pode vê-lo, quer dizer, o Senhor Jesus, não terá dificuldade em ter uma boa relação com os demais. Há que seja complicado, mas não consiga, por obra do Espírito Santo. Se ele amor não surge em ele interior, não pode ser levado ao exterior. Tudo começa aqui dentro. Não é nada começa fora. Toda a relação com Deus começa de adentro hacia fora. Sencillamente, porque ele exterior não é fonte de amor. Em ele exterior, só pode receber lo externo. E ele amor não é algo externo. Ele amor é algo interno. Ou seja, nada acontece de afuera para dentro. Tudo acontece de adentro hacia afuera. Quando o Espírito Santo entra em uno passa a ter um comportamento, atitudes que nadie consegue crer, porque é obra do Espírito Santo. Uno passa a ter atitudes e comportamento que a família queda impressionada. Que passou com meu marido? Que passou com minha esposa? Que está passando comigo? Que está passando com minha filha? Ou seja, o Espírito Santo começa a mostrar que uno está com ele em sua vida, porque começa por adentro, ou seja, começa a exalar ele bom perfume. Ele mal olor acaba. Quando você entra em um ambiente e há um mal olor, você hace de todo para sair de ali. Mas quando você entra em um lugar e há um bom olor, aquele bom olor lhe hace querer quedar-se ali. E é isso que o Espírito Santo busca em mim, busca em ustedes, busca em nós outros, ele bom olor, ele bom perfume. Através de nossas decisões e atitudes, ele pode exalar ou ele mal olor ou ele bom perfume. Ele mal olor atrai as tinieblas. Ele bom perfume atrai a Deus a nós outros. E o diabo, a última coisa que ele quer é que Deus esteja em nós outros. E que através de nós outros, ele haga a obra magnífica que só ele pode ser. Eu gostaria de acordar a todos que este sábado, dia 22, aí está, estaremos com mais uma reunião de los discípulos. Não olvidem de trazer ele colírio, porque aí vamos finalizar ele propósito dele colírio. Se é para seguir, vamos seguir a direção que o Espírito Santo dá para nós outros. Obreiros que estão ajudando nos grupos, porque todos os obreiros ajudam nos grupos. E os grupos têm muita gente. Obreiros, invite-los para que eles venham para a reunião de los discípulos, porque é nesta reunião que se nasce mais discípulos, que aparecem mais discípulos, e Deus quer que uno haga discípulo. Amanhã, nele programa Obreiros em Foco, eu estarei novamente com os terdes, colocando as rodilhas nele piso. Prepare uma silla, como está a minha aí preparada, pongo na Bíblia, prepare um vaso com água também nele programa, invite obreiros, discípulos, outras pessoas, para participar da oração, porque a justiça vendrá, a justiça acontecerá e Deus será glorificado em vossa vida. Vamos fazer a oração, vamos agradecer a Deus. Só queria dizer que a reunião sábado, os obreiros, os colaboradores e CPOs
não necessitam vir uniformados, mas chegue templando, não chegue atrasado, traga sua Bíblia, traga seu colírio, porque é uma reunião que ele contenido é 100% espiritual, para fortalecer a todos ustedes. Vamos agradecer a Deus, meu Padre e meu Rei, uma vez mais lhe agradecemos por esta classe, que o amor dele Senhor não se apague, que uno não esteja Espírito Santo esperando um amor externo, mas que esteja vivendo del amor interno, ou melhor dito, el amor generado por ele Espírito Santo. Meu Padre amado e meu Padre querido, que o Senhor venga guardar tus servos, que o Senhor venga livrá-los de la caída, porque quantos que começaram foram hasta muito lejos, mas não lograram chegar ao fim, porque a glória de um servo não é ir lejos, a glória de um servo é chegar nele fim, hasta ele fim, completar a carreira, guardar a fé e viver a eternidade contigo. Eu entrego todos eles em tus manos, eu pido ao Senhor que ele, Senhor, multiplique, que ele, Senhor, nos ajude a encontrar mais obreiros, mais servos, mais discípulos, para que a obra cresça neste país. Entrego todos em tus manos, em nome de Padre, de Hijo e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus lhe bendiga e lhe guarde. Que o Senhor Jesus lhe livre de todos os males. E como todas as vezes eu tenho dito, que aí está nosso telefone, nosso WhatsApp, que está sempre à disposição, que queda todo o tempo em minha mão. 099-895-9144. Obreiros, colaboradores, CPOs, qualquer coisa que esteja lhe molestando, que esteja arriscando sua vida espiritual, e você quer ajuda, é só nos chamar ou escrever-nos, porque graças a Deus, todos que nos escrevem, todos que nos chamam por este número, nós outros damos lá devida atenção, ajudamos, orientamos, porque isso é inteligente, buscar ajuda e não tentar muitas vezes fazer as coisas à sua maneira. Aí está, 099-895-9144, ok? Que Deus me los bendiga a todos. Hasta la próxima.